melhor biodiversidade do planeta é do Brasil. A capacidade de desenvolver produtos compatíveis com a floresta é dos brasileiros. Um agro forte que alimenta o planeta é do Brasil. E o trabalho duro, a pesquisa de ponta, o desenvolvimento tecnológico é dos brasileiros. Ser reconhecido pela capacidade produtiva, matriz energética limpa, inovação e pelo maior programa de inclusão social do mundo também é do Brasil. Assim como ser respeitado pelo talento que conquista o mundo é dos brasileiros. A Apex Brasil leva nosso país para o mundo todo, promovendo produtos do Brasil e o talento dos brasileiros. As exportações estão batendo recordes, trazendo os melhores resultados da história. Nosso país está indo cada vez mais longe e conquistando a posição que merece no mundo. É do Brasil, é sustentável, é para o mundo todo. Apex Brasil, Governo Federal, União e Reconstrução. A AWS é a plataforma de nuvem mais abrangente e amplamente utilizada do mundo. Organizações de todo tipo e tamanho utilizam a AWS para reduzir os custos, ficar mais ágeis e inovar mais rapidamente. A AWS fornece serviços tecnológicos sob demanda através da internet, com pagamento conforme o seu consumo. A AWS oferece mais serviços e mais funcionalidades do que qualquer outro fornecedor de nuvem. Isso faz com que ela seja mais rápida e fácil e tenha um melhor custo-benefício para migrar as suas aplicações para a nuvem e para criar qualquer coisa que possa imaginar. Com a maior comunidade de clientes em todos os setores de mercado, a AWS tem uma experiência incomparável e uma expertise em que você pode confiar para as suas aplicações mais importantes nos mais diversos e imagináveis tipos de uso. Segundo o fundador da Wired, não vivemos uma era de mudanças, e sim uma mudança de era. As transformações em diferentes áreas da sociedade e da economia vêm impactando de forma cada vez mais acelerada ao mundo do trabalho. Os estudos apontam que o gap de habilidades atual no Brasil já é de 81%, ou seja, a cada 10 gestores contratando, 8 deles não encontram pessoas candidatas com habilidades necessárias. O ponto-chave está na diferença entre as habilidades exigidas para as funções que estão deixando de existir e as vagas que estão sendo criadas. Acreditamos que as empresas precisarão ser cada vez mais protagonistas nesta jornada educacional para liderar programas de upskilling e reskilling em larga escala. E tão importante quanto a escala e o volume das pessoas impactadas é garantir que essas oportunidades cheguem às pessoas que historicamente tiveram menos acesso. Venha fazer parte desta jornada com a gente. Voltamos com a programação da ABS Conference 2023. Quem não se sentou ainda, peço a gentileza de que ocupe os seus lugares. Vamos voltar aqui para a nossa programação. Espero que vocês tenham aproveitado o nosso intervalo e tenham aproveitado para visitar os espaços dos nossos patrocinadores, Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, TOTUS, AWS, Prosper Tech Talents, Nick.br, Caesbra e SND. Esses espaços vão continuar funcionando até o final do nosso evento. Vocês podem aproveitar para passar lá nos outros intervalos também.
Vamos, então, para a nossa primeira mesa redonda do dia. O tema é Corporate Foresight, futuro pragmático como estratégia corporativa. O que é e como praticar o futurismo pragmático? Quais as tecnologias emergentes mais importantes? Como manter a empresa focada no consumidor do futuro? Essas são algumas das questões que vão ser abordadas pelos nossos especialistas agora nesse primeiro painel do dia. Eu vou convidar ao palco para formar aqui o nosso painel a executiva de TI, cofundadora da Aluminitec, CIO, CDO e conselheira de startups, Luzia Sarno. Obrigada, Luzia, seja bem-vinda. Convido também o executivo de TI, professor, consultor e advisor de empresas, Fernando Birman. Seja bem-vindo. Convido também ao nosso palco a futurista Catarina Papa. Seja bem-vinda, Catarina. E convido também para formar o painel a pensadora de futuros saudáveis e fundadora do Voicers, Lígia Zottini. Obrigada pela presença, Lígia. Sejam todos bem-vindos. Para fazer a mediação dessa primeira mesa redonda, eu convido Silvia Bassi, publisher do portal The Shift. Seja bem-vinda, Silvia. Vamos também ter uma sessão de perguntas e respostas da plateia ao final da mesa redonda, então vocês estão todos convidados a participar. Quem acompanha a gente online pode enviar perguntas através do nosso chat. Silvia, com você. Só pegar aqui primeiro, né? Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, aliás, quase boa tarde já. Obrigada de novo pela presença de vocês, é um prazer sempre fazer esse evento. É o 4º ano que a The Shift ajuda aí na agenda e é sempre uma alegria. Principalmente, eu estava comentando que é muito bacana quando você vê, que na palestra do Silvio, todo mundo levantando o celular para pegar os QR Codes. Então, é sinal de que estava todo mundo prestando atenção. É um prazer mediar esse debate, porque a gente vai falar de, depois da palestra do Silvio, falar de como é que resolve o problema da avalanche, né? Como é que você prevê futuro. E aí vão me bater aqui, porque diz que não pode falar prever futuro. Mas, enfim, escolher a tecnologia errada para uma empresa é pior, talvez, do que não fazer a transformação digital. Né? E a gente está num momento hoje em que a velocidade da tecnologia é muito rápida, a mudança é constante, e aí o que a gente vivencia é um pânico. Né? Na The Shift, o principal pesadelo dos nossos leitores é não conseguir detectar no radar tudo o que está acontecendo. Né? Então, esse é o grande pânico. Agora, a pergunta é para ter pânico ou é para planejar? Né? Então, a ideia aqui é conversar com essas 4 pessoas sensacionais aqui, que eu adoro, e que têm, do lado do Fernando e da Luzia, uma baita experiência como CIOs, e do lado da Catarina e da Lígia, uma baita experiência em olhar futuros, né, e pegar na mãozinha das empresas e ver o que acontece. Então, gente, obrigada pela oportunidade. Eu queria começar com uma pergunta para os 4. Né? Depois a gente vai fazer um jogral aqui, mas a pergunta é a seguinte: eu mencionei que o maior medo dos leitores da The Shift é não saber se o radar está pegando tudo. Aí, assim, como é que as empresas conseguem sair do FOMO, né, que é do Fear of Missing Out, ou medo de ficar de fora, para o JOMO, né, que é o Joy of Missing Out, ou seja, estou feliz com o que eu estou deixando de lado. É possível fazer isso? Como é que se pratica essa escolha seletiva? Quer começar, Lígia, já que está do ladinho? Ei, bom dia. Poxa, primeiro é uma honra. Eu vou fazer um merchan dela. Quem não assina o The Shift, por favor, vai lá. Newsletter The Shift, faça. É uma das curadorias mais incríveis. Eu fiquei muito feliz de conhecê-la os meses passados, quando a gente começou a conversar para esse painel. Bom, eu gosto muito de dizer que os meus recortes e cenários de futuro têm a ver com o nível de consciência.
né? Consciência, primeiro pessoal, da liderança, e depois organizacional, no qual a gente está inserido. Não dá para dar muitos pulos. Nós temos alguma metodologia para ajudar as pessoas a entenderem onde estão, mas, basicamente, tem que ter um duplo movimento. Um é em que nível eu estou do equilíbrio tecnológico que eu preciso agora, e um mapa de, pelo menos, 24 meses, qual é o próximo passo desse tecno-equilíbrio, e que nível de diversidade consciencial, pessoal e social está a minha empresa, os meus líderes. E também fazer um mapa para essa adaptação tecnológica, essa tecnologia social que a gente escutou bastante agora nessa primeira fala, e, desse lugar, tomar os próximos passos para esses 24 meses. Eu acho que mais qualquer coisa do que 24 meses serve como um orientador, e 24 meses serve como pôr o pé no chão e fazer o próximo passo. Tecnológico, qual é o seu equilíbrio? Consciencial e social, qual é o seu equilíbrio? Mais do que isso, a gente começa a ter todas essas ilusões de estratégia que a gente muitas vezes não consegue entender por que não deu certo. Honestidade nesse assessment e o planejamento dentro desse nível de consciência é o mais saudável para a gente poder dar os passos, os próximos, pelo menos. Bom dia, boa tarde, né? Obrigada aí. Eu tenho trabalhado nos últimos 10 anos com esse negócio de chamar futurismo, que é uma palavra horrorosa, porque parece que é isso, né? A gente quer prever o futuro, porque claramente a gente sabe como humanidade que quem prevê ganha mais dinheiro. Eu sei exatamente o que vai acontecer e eu me planejo para aquilo milimetricamente. Quanto melhor eu sou nisso, ou quanto mais consultorias eu tenho para me ajudar a fazer isso, mais eu estou previsível. E a questão do foresight, que são metodologias que ajudam a gente a não prever o futuro, mas prospectar cenários e, a partir daí, olhar quais são as possibilidades que, dentro do meu núcleo, dentro do nuclear da expertise, do desejo daquela empresa e dos produtos, serviços que aquele conglomerado de inteligências humanas fazem, eu consigo o meu melhor. Então, é isso. O FOMO se dá porque realmente a gente tem que não planejar, sim, planejar para uma estruturação, claramente um planejamento estratégico, corporativo, de conselho, etc. Mas, quando a gente olha para a tecnologia emergente, todo esse cenário que está vindo, a gente precisa dar um passo para trás e entender como que a gente se restabelece como inteligência e entende o que é um futuro desejável mais do que um futuro previsto. Então, basicamente, é um pouco aí da curva do que a gente tem estruturado que faz mais sentido. Bom, obrigada, Silvia, e os colegas aqui. Na minha experiência, mais de 30 anos em Haiti, eu me pacifiquei no contexto do seguinte: eu não sei tudo, não vou saber tudo, e vamos dormir com isso, porque, realmente, na velocidade que a gente está, quando a gente começou a trabalhar, né, eu e o Fernando trabalhamos juntos logo no início da minha carreira, era mais fácil. Hoje em dia, sinceramente, a gente acorda com alguma coisa que eu olho, eu não sei se é verdade ou não, isso porque eu respiro 24 horas tecnologia. Você fala, será que isso é de verdade, é fake, o que é? Então, eu acho que primeiro gente, vamos relaxar, porque realmente, nestes segundos, deve estar inventando alguma coisa na China, na Rússia, eu sei lá eu onde, que a gente não vai estar sabendo. Então, acho que primeiro a gente relaxa. Depois disso, tem metodologia, tem fontes muito interessantes de você manter um radar para ir buscar as informações que são necessárias. O que eu acho que está mais complexo é que antes a gente falava assim, não, eu sou da indústria, sei lá, financeira, então, beleza, eu vou me focar nisso daqui. Mas a hora que você pensa, por exemplo, que o carro autônomo, na teoria, vai diminuir o número de multas e mortes, aí você fala assim, uma ruptura numa tecnologia automotiva vai me dar menor receita numa prefeitura. Essas correlações, aí eu acho que está ficando mais complexo. Então, aí eu deixo para as ladies aqui nos ajudarem, e no dia a dia é tentar se manter atualizado, conversar com muita gente, participar de eventos como esses, e ir fazendo as sinapses aí na nossa cabeça, porque... E brincando durante o caminho, porque, realmente, se você ficar neurótico, você trava. Bom dia. Eu vou retomar o que a Silvia falou do FOMO, né? Do medo de ficar de fora, do hype,
ou como o Gartner fala, as expectativas inflacionadas. Então, eu acho que, na minha experiência, e eu tenho certeza que da Luzia, de executivo de TI, eu acho que a gente tem que usar isso ao nosso favor, né? Então, tem a decisão de ficar dentro ou ficar fora, que tanto impacta a Sílvia e aos leitores da Sílvia, mas o mais bacana de um executivo de TI é usar esse medo ao seu favor. Ou seja, o estado das empresas é muito mais, como o Silvio falou, do squad sendo decidido pelo presidente, e vai ter um monte de coisa desse nível, né, nas nossas empresas. O mundo ainda não é do jeito que o Silvio acabou de descrever. Então, a gente tem muito legado, tem coisas atrasadas, tem coisa para fazer. Então, as empresas são essa mistura, senão seria fácil, né? Então, a vida é realmente difícil, tem muita coisa antiga, tem processos antigos dentro das empresas. Então, usar esse medo, usar a moda ao nosso favor, é a melhor estratégia. Na semana passada, eu tive com um grande executivo brasileiro, um CEO de um grande grupo industrial, e estava ele com o CIO dele também nesse almoço. E a gente usou essa discussão sobre IA generativa para convencê-lo que tinha que ter uma prática de dados. Quer dizer, é uma coisa que já devia ter há 15, 20 anos atrás, mas ele não tinha. Mas a discussão, o medo de ficar de fora, a gente usou para consertar lá um pilarzinho da empresa dele que estava faltando, né? Então, eu acho que a nossa experiência de executivo é aproveitar, ir na onda do FOMO, ir na onda do hype e fazer o que a empresa precisa. Pô, Birman, não sabia que você era tão maquiavélico assim, de usar o FOMO contra a chefia. Mas é bom, é uma ótima ideia. Deixa o cara entrar em pânico. Eu vou aproveitar que está na tua ponta. Vocês têm uma super experiência de muitos anos. A gente, na IDG, dava prêmio para vocês, né, quase todo ano. Vocês certamente têm uma carreira bem-sucedida, mas o que difere as empresas que foram bem-sucedidas das que quebraram a cara ou fizeram a coisa errada? Porque, quando a gente olha o cenário, a gente continua com essa métrica, né? Só 85% das empresas, só 15% das empresas conseguem fazer uma transformação digital que funcione. O resto, a coisa vai para o brejo. Aonde que está isso? O que diferencia? Bom, na minha visão, a primeira coisa é a questão da estratégia, né? A velha história, se você não sabe para onde vai, então aí você está perdido. A estratégia da empresa é que tem que derivar a estratégia tecnológica e não vice-versa. Claro que, do ponto de vista de tecnologia, você pode identificar alguma ruptura que vá fazer, ou vai ameaçar, ou vai ser uma grande oportunidade no seu negócio. Mas, conceitualmente, se você não alinha isso com a estratégia da empresa, é morte na certa. Então, acho que esse é um fator. Acho que o segundo fator, e tem que tomar um pouco cuidado com o lado maquiavélico do Fernando, porque se você fala assim, eu tenho um martelo, então vou buscar um prego, porque tem o contrário também, né? Vem alguém da Direx, vem alguém do conselho e fala, não, olha, eu acho que blockchain é a saída para tudo. Mas como é que nós vamos aplicar aqui o blockchain? Não tem nada a ver. Então, a história de você se apaixonar pela tecnologia, sejamos nós, as pessoas de tecnologia, ou, às vezes, algumas pessoas, enfim, que ouvem falar, que leem e acham que aquilo vai ser a revolução, eu acho que é um segundo erro que as empresas fazem. Eles se apaixonam pela tecnologia e tentam forçar aquilo dentro de uma realidade que, eventualmente, não tem nada a ver, ou com a maturidade que você está, ou com o teu próprio negócio. E acho que, talvez, um terceiro que eu incluiria a gente tem um foco constante em produtividade, redução de custo, aquela chatice toda. Beleza, eu acho que é necessário,
Mas, se você não pega um pouco do investimento, nem que seja o saving que você obteve nessa primeira redução de custo da transformação digital e da produtividade que te trouxe, para investir no novo, aquilo que o Silvio falou, né, ter um radar, vai lá, experimenta, lê o que está acontecendo, conversa com outras pessoas, leia o The Shift, enfim, faça alguma coisa para se atualizar, para se letrar, né, como a Liz costuma falar, para que você possa entender, pelo menos, o que está acontecendo no terceiro horizonte, né, da McKinsey. E aí, sim, você faz um ciclo positivo. E aí eu deixo o mais difícil para o Fernando. E eu acho que o Silvio mencionou bem, hoje de manhã, o aspecto cultural. Quer dizer, se a empresa não tem cabeça boa, se a liderança não abre o caminho para essa transformação, esquece, não vai sair nada. Quer dizer, o maior pilar da transformação é o cultural, que a gente fala cultural, organizacional, comportamental, quer dizer, as pessoas. A gente está falando de pessoas. Aí, sem o CEO da empresa, sem o conselho, isso aí não vai para frente. Não é a gente. Eu sempre fui um executivo de tecnologia, mas eu não consigo empurrar sozinho uma mudança dessa. A gente ajuda, dá os meios, que a gente está falando de transformação digital. Que, se não fosse digital, era outra coisa. Quando eu comecei a trabalhar, eu e a Luzia, né, na mesma época, a referência de inovação era a 3M. Que eles inventaram isso aqui, o post-it, a gente achava fantástico. Ficava, né, de queixo caído. Uau, nossa, que criatividade, que inovação. Hoje não, como vocês falam, a cada dia surge um negócio novo, né? Pode ter um produto, um serviço super disruptivo que a gente nem consegue imaginar, nem consegue acompanhar. A gente assina o The Shift justamente para isso, né? Mas, enfim, o mundo é diferente. O mundo é diferente. Então, a gente não pode deixar de testar, de fazer a prospecção por nós mesmos, tem que testar, tem que trazer, empurrar a tecnologia da empresa, usando ou não, dando certo ou não, você tem que ter essa flexibilidade. A Luzia falou de blockchain, né? Uma vez aconteceu isso comigo, e eu fiz um projeto de blockchain, ainda, se fosse no Brasil, teria sido mais barato, mas a gente fez na Índia, para a indústria de cosmética. O projeto não deu certo, mas, naquele momento, a gente já tinha uma cultura de aprender. Então, já que não deu certo, quais foram os aprendizados com esse projeto? E foi super legal. Quem vê, eu fiz um super relatório de lessons learned, né? 1, 2, 3, várias lições que eu aprendi com esse projeto. E foi muito bacana, porque não foi um problema de tecnologia, como sempre, foi muito mais uma questão do negócio em si do que da tecnologia, que eu acho até fácil, né? Mas o negócio tem que estar devidamente encaixado. Mas eu tive muito apoio, né? Assim como muitos outros projetos, para testar tecnologias e separar o que dá certo e o que não dá certo. Mas tem uma coisa que também se precisa ir atrás, é aquela questão da disrupção, que foi a primeira entrevista aí que eu dei para o The Shift, que a Cris usou o termo de caçador de rupturas, né? Que isso é muito importante, você caçar as rupturas. Porque, mesmo que você fizer tudo certinho, a empresa dá todo o apoio, você coloca um processo de inovação, você capacita as pessoas, não é certeza que uma grande ideia vai sair da sua empresa. Ela pode sair do concorrente,
O concorrente, por acaso, pode cruzar com o vizinho ter falado alguma coisa e aquilo lá ter ligado lá 2 neurônios e ele tem o clique antes de você. Não é um processo determinístico, né? É uma probabilidade. Se você fizer tudo direitinho, muito provavelmente vai sair alguma coisa legal na sua empresa. Mas isso não é certo. Por isso que é importante ir atrás, é importante caçar, fazer um esforço para ir atrás dessas rupturas, que hoje elas podem sair do teu cliente, do teu concorrente, do teu fornecedor. Alguém pode bypassar, né? Pode desintermediar e te tirar da cadeia. É muito importante olhar para todos os lados, porque essa ruptura pode vir de qualquer lugar. Acho que é que nem o nosso portfólio financeiro, né? Você tem um bom pedaço na renda fixa, que é tranquilo, que a gente sabe que não vai. E aí você deixa um pouco para ações, e nesse daí você faz um portfólio, um pouquinho de cada um, né? E aí um deles vai, assim, estatisticamente, algum deles vai dar certo, e aí pode fazer toda a diferença. Não, só fazendo o adendo aqui, lá em 2012 a 2014, sobre o governo Obama, a Casa Branca buscava, obviamente, todo um processo de transformação digital e trazer o próprio organismo dos aparatos digitais dela para um século mais abundante, ali, que seria o próximo, ou melhor, a década mais abundante seria a próxima. E ele falava sobre, olha, a gente precisa dos hackers tecnológicos, mas, acima de tudo, a gente precisa dos hackers de burocracia. Alguém que saiba o sistema humano daquela organização com profundidade, para que, junto com os hackers tecnológicos, possam fazer os caminhos de teste. E aí a gente vê nos movimentos de startup, etc., e tal, como que isso funciona, né? Eles hackeiam todo o sistema fazendo as suas garagens, os seus organismos paralelos, até que tudo que possa ser ambiente de teste depois volte para a própria organização que está sustentando, ou financeiramente, ou, por que não emocionalmente, aqueles seres que estão tentando, sem muito saber o que vai acontecer, se vai dar o resultado, fazendo cash burning gigantesco em nome do acelerar de uma inovação. Então, os dois hackers são importantes. Já que você falou de hacking, eu estou rindo muito da história. O Fernando lembrou, ele foi o primeiro entrevistado quando a gente lançou a série de entrevistas, que a The Shift tem 2 personas. É o caçador de ruptura e o vetor de ruptura. O caçador de ruptura é onde estão esses dois já chegaram, que é a pessoa que tem o mandato, digamos assim, de ficar vigiando a mudança e todo dia de manhã tem a obrigação de acordar e falar como é que a gente vai morrer hoje. A vigia é importante, está caçando encrenca. E o vetor é o contrário, essas empresas que não fizeram a transformação e que, por sua vez, precisam de um motivo para chegar para a chefia que não percebeu ainda e dizer, olha, aquela empresa lá morreu porque não prestou atenção aqui ou ali. E a The Shift faz esse papel de trazer as informações. Mas me explica uma coisa, Catarina e Lígia, o que é, né, Corporate Foresight, porque a gente botou, eu estou perguntando, até acho que sei, depois de tudo que vocês me explicaram, mas qual a diferença entre prever futuro e planejar futuro num cenário tão caótico e de mudança constante, né? É tecnologia ou é estratégia que faz a diferença no jogo? Esse termo surgiu depois da Segunda Guerra Mundial, lá Prospective, que eram movimentos da França. Eles olharam lá atrás, falaram lá atrás, em 45, falaram, nossa, esse mundo está muito VUCA, né? Não dá mais para prever. Então, em 45, eles já entenderam, depois da Segunda Guerra, que o negócio estava treta. E aí eles falaram assim, o que a gente faz aqui? E eles começaram a perceber que era mais sobre acoplar inteligências diversas, uma diversificação de inteligência para prospectar possibilidades de futuros. Quando a gente fala que o mundo está pós-normal, é porque a gente tem que remeter lá àquela curva normal que a gente aprendia na escola, que era 2,5% padrão, de desvio padrão, que hoje não é mais 2,5%. Então, é pós-normal, sei lá quanto que é, né, o desvio aí, ó, a gente tem que calcular esse negócio. E aí eles começaram a entender que precisava trazer, e nada como mentes diversas trabalhando juntos para você iluminar possibilidades de cenários a se acontecer. E criaram-se algumas metodologias
Prova-se, tem estudos acadêmicos na França, na Alemanha, que mostra o quanto que você realmente consegue de retorno em EBITDA das empresas, em lucro, quando você coloca dentro do seu board, dentro do seu C-level, pensamento estratégico, sem o FOMO, sem a contratação, sem olhar para o expert de fora, mas entendendo quem somos nós, porque nós, dentro da nossa cultura, já permeamos e trilhamos galgamos uma vertente, temos um produto, temos um serviço e somos bons nisso. Então, como que a gente pega essa inteligência, educa ela para uma visão de possibilidades futuras e pinça aquilo que é mais desejável? Então, corporate foresight tem menos a ver com prever e tem menos a ver com olhar para o expert e entender o que está de fora, e mais com educar-se, que é um pouco do que o Silvio trouxe aqui, e tentar compreender como que eu pinço isso. As questões grandes, hoje em dia, que a gente já tem percebido dentro da transformação digital, são dois grandes dilemas, que, assim, eu vejo muitas empresas falando sobre isso, que é o princípio da principalidade. Então, está surgindo uma complexidade de inteligências, tanto a social, quanto a humana, quanto a artificial agora. O que eu dou de princípios éticos, legais, estruturais, que eu vou investir em algo que eu consigo, lá na frente, entender que eu estou caminhando a favor da ética e da verdade daquela empresa. E a segunda é o princípio da relevância. Então, aonde eu invisto como relevância tecnológica e não plugo e conecto como commodity tecnológica. Então, isso também tem uma diferenciação. O expert, que é o cara que está enfronhado, que conhece mais, porque ele passa o dia inteiro mapeando sinais de mudanças e ver o que acontece, ele vai fazer uma coisa só para essa empresa, não é apontar. Normalmente você quer que o cara vá lá e fale assim, não, é o blockchain, ó, que vai resolver o teu problema, é o blockchain. Não, esse expert ele vai colocar a sua curva da inovação no tempo para você gastar menos dinheiro. Então, ele vai falar assim, aqui, vamos começar a investir desta forma, é mais relevante, é menos commodity para você isso. Isso daqui já tem um cara, uma pessoa lá assim, ó, na China, que eu conheci, que dá para fazer, dá para conectar com vocês e fazer acontecer. E, adicionalmente a isso, a questão regulatória, que é impressionante, porque senão você realmente, hoje em dia, cada vez mais, não dá para dar um passo de inovação tecnológica se você não tem uma inteligência de legal e de advocacy muito grande, porque também você vai perder dinheiro. Então, é um pouco disso que o Corporate Foresight tenta estruturar. Então, começa-se por uma educação acima de tudo. Bem bacana. Se eu tivesse que adicionar, não mais pensando só no próximo ou no próximo passo, muito do meu trabalho é pensar no próximo, no próximo e no próximo, futuros, entre parênteses, o S, e fazer o recorte do saudável. E o recorte do saudável tem a ver com uma dança, entre a tecnologia e os humanos que estão operando aquilo. Os últimos 10 anos, onde a gente ganhou telas inteligentes e pacote de dados que nos permite ser seres que transmitem pensamentos enquanto anda, e desejos e vontades, fez toda a revolução que a gente está vendo, e ela não é separada, humana. Desde o humano se questionando se o que faz como trabalho é, de fato, a vocação dele, a verdade do coração, a felicidade. Nunca as taxas de infelicidade no trabalho foram tão grandes. A quantidade de diversidade que veio no nosso mundo corporativo, desde os grupos diversitários oficiais e até mesmo diversidade neurológica, que a gente nunca tinha olhado para aquilo, diversidade da saúde emocional, foi nessa última década. Eu me tornei móvel em fevereiro de 2013. Por muito tempo eu trabalhei na IBM. E eu trabalhei em Armonk, no headquarter, lá, junto com a presidente mundial, que na época era a Ginny Rometty. Nem eu nem ela éramos móveis. O meu celular era 3 da Apple, o pacote de dados era caro na Verizon, era caro na Vivo. E eu voltei para cá com um iPhone 4, que era um pouco mais inteligente, e a Vivo me deu um pacote de dados que me permitiu acessar o Facebook, que tinha 3 anos, da minha cama, em fevereiro de 2013. Fez 10 anos agora. E se eu olho para trás, sobrou quase nada daquela Lígia, nada mesmo, do ponto de vista ser humano. Houve um acelerar de valores e verdades, e autoconhecimento, autocura, autoverdade, como eu me expresso aquilo, eu mudei muitas vezes nessa década. E desse lugar, quando eu vou, como pesquisadora, mapear essas pessoas que estão trazendo essas próximas tecnologias, e a gente está falando aqui de 2 o tempo todo, que é um pouco mais de inteligência de dados e talvez uma IA generativa que nos permita valorizar e usar isso de uma forma mais rápida e performática.
Mas a gente tem metaverso chegando, a gente tem computador cognitivo, ou então computação cognitiva, ou computador quântico. A gente tem Hyperloops tentando colocar seus trilhos aqui no Brasil e no mundo. A gente tem uma série de tecnologias que estão amadurecendo nas periferias e estão se encontrando, provavelmente, em 2 décadas e meia, nas ilhas de futuros, que somos nós aqui. Isso daqui é uma ilha de futuro. Talvez, de fato, no interior de um país como o nosso, leve muito mais tempo. Mas nós vamos conviver com muitas camadas de tempo. Vocês estão preparados para ser viajantes do tempo? Porque é sobre isso, no final das contas. Quando eu consigo mapear as tecnologias que estão por vir, enquanto corporação, e quando eu estou capaz de mapear as pessoas que estão por vir, e pode ser em exercícios de grupos de diversidade, pode ser exercícios de faixas geracionais, né, a geração Z entrando, a geração alfa que está por vir, a gente tem impactos muito sérios. Porque são pessoas que vão influenciar consumo, são pessoas que vão influenciar liderança, são pessoas que vão questionar as nossas formas fabris de trabalho no tempo. Quem está acompanhando aqui o teste brasileiro das 4 dias semanais de trabalho deve acabar nos próximos 2 meses. Sobre não diminuir salário, cortar a sexta-feira e tentar ver se a produtividade se mantém igual ou aumenta. Índices ingleses dizem que sim. Microsoft testou, no Japão também diz que sim. Nós estamos prontos para esse nível de liberdade, de não ser mais hierárquico mesmo, e a pessoa ter as 8 horas, as horas do dia dela libertos, e você trabalhar com ela, ou ela trabalhar com você, porque ela se auto-reconhece naquilo que você está propondo. E aí eu não vou ter mais um gerente que vai estar ali, comando e controle, no bumbum dela sentado na frente de qualquer computador. A liderança vai ter que ser num nível onde eu inspiro aquela pessoa para vir trabalhar comigo naquele momento e não com aquele outro trabalho. E não é só sobre dinheiro. Já não está sendo mais sobre dinheiro. Tem a ver com tempo. O ser humano do futuro, para ser um ser humano mais integrado em si, integrado nas corporações, é um ser humano que vai precisar de tempo para saber quem é. E a gente vai ter que começar, enquanto corporação, enquanto organização, a liberar tempo para as pessoas. Então, se eu tivesse que dizer qual é o cenário corporativo que eu trabalho hoje com vocês, tem a ver com, ok, quanto de pluralismo tecnológico você está pronto para experimentar, não é nem pôr para dentro, é experimentar mesmo com consciência corporativa. E o quanto de diversidade humana você está pronto para colocar para dentro também. Do contrário, é o que a gente falou, a maior parte dos trabalhos corporativos estão altamente repetível ou repetido com uma necessidade humana de alguma forma. 50% desses afazeres diários, todo mundo sabe a parte do dia que é usado como máquina aqui, ainda, vai ter algo inteligente artificialmente fazendo. A gente vai fazer o quê com as próximas gerações? A gente vai fazer o quê com os próximos movimentos? Se não buscar esse expandir de quem somos. E aí parcerizar com todas as máquinas que estão vindo. Só vai ser saudável se essa dança acontecer. Muito bom. Não, eu tenho meu aqui. Então, vocês estavam falando aí, eu estava pensando, gente, o Silvio abriu uma porteira muito grande lá no começo, né? Essa dimensão de inteligência que ele cita, né? No fim das contas, discutir para onde a gente está indo, do ponto de vista tecnológico, antecipar o futuro, é impensável se você não coloca o elemento humano no meio do caminho, né? E aí vocês citaram algumas coisas. O Silvio começou a palestra dele homenageando as mulheres poucas que estavam aqui, né? E a gente está discutindo diversidade o tempo todo, diversidade de pensamento, diversidade de visão. Como é que... aí é uma pergunta que eu queria ouvir a ponderação de vocês 4, porque a gente olha e vê que a inteligência digital dentro das empresas, principalmente nos boards, ou o letramento, né, como a gente estava falando, ela é ainda muito baixa, né? Isso significa, não é que o CEO confunda cloud computing com previsão do tempo, mas está quase ali, né? Então, a gente tem um desafio, que é assim, como é que você alia a mudança de pensamento cultural, que é essa questão, o que você vai fazer quando for possível trabalhar 4 dias por semana só? Ou por que você está negando o trabalho remoto? Ou como é que você vai fazer quando a tecnologia melhorar tanto o trabalho das pessoas, que vai sobrar tempo livre? Você vai dizer o quê para o seu funcionário? Que ele não pode, né, ter o tempo livre? E, ao mesmo tempo, você tem que pensar em como trazer a tecnologia junta. O letramento digital, essa inteligência digital,
ligada, aplicada a um tempo completamente novo, é absolutamente necessária quando a gente está falando de gestão da empresa? Tem que educar todo mundo? Primeiro, eu acho que o mundo que a Lígia descreve é o que eu acredito, mas o nosso Brasil, sei lá, não sei quantos percentual, não tem esgoto básico. Então, acho que a gente está vivendo numa coisa tão louca, do tipo, o que mais ou menos o Silvio falou, o garçom vai ser difícil de substituir, mas o advogado, o engenheiro, o programador de tecnologia vai sumir. Então, nós estamos falando de empresas, e vamos lembrar que o Brasil roda mais de 80% do PIB na pequena e média empresa. E nós aqui temos uma experiência um pouco mais, né, talvez a sala aqui também, numa realidade que não é o nosso Brasil. Dito isso, eu acho que começa com a educação básica, aí eu estou falando da escola das crianças, em que nossos alunos da escola pública saem nem sabendo português nem matemática básicos, e a gente está competindo no mundo global, versus os, sei lá, os high potentials que estão, inclusive, saindo do país. Então, eu acho que tem uma complexidade a gente a tratar do nosso país que não é para poucos, mas o brasileiro, né, a gente sabe que, se fosse fraco, a gente não estava aqui. Então, acho que o desafio que a gente tem em relação a isso vai nos ajudar, inclusive, nessa dificuldade que a gente tem nesse mundo tão diferente que é o nosso país. Do ponto de vista de letramento, então, você tem o letramento básico das crianças, eu acho. Do ponto de vista digital, o Silvio estava falando da netinha dele, a gente vê que as novas gerações já vêm com um chip diferente na cabeça, né, gente? É diferente, sei lá, eles já sabem intuitivamente a usar. Então, o letramento digital, eu acho que não é um problema. O que é o letramento ético, de valores, e tudo isso que a gente tem que, né, formar as pessoas mesmo para usar a tecnologia para o bem, não que nem os meninos lá da Escola do Rio de Janeiro, enfim. Do ponto de vista da empresa, é imprescindível. E eu brinco que é o efeito chuveiro e o efeito bidê, né? Então, tem que vir de cima, tem que conselho, direx, etc. Mas, se o operário não está apto, ou se a pessoa do administrativo é resistente, não está entendendo, vai tirar meu trabalho, ou que preguiça, não quero saber disso, também não vai dar certo. Então, na minha visão, tem que ter um letramento dos dois lados, e eu brinco, hardware e software são difíceis, mas são fáceis. O problema é o peopleware. Então, quando a gente conseguir botar um chip na cabeça e fazer o negócio acontecer, eu acho que vai ficar mais fácil. Mas que é um trabalho hercúleo, principalmente no nosso país, eu acho que é. Deixa eu completar. Você falou de cloud computing e previsão do tempo, né? No final dos anos 90, o presidente da empresa perguntou para mim, sabe essa tecla SAP da televisão, tem alguma coisa a ver com SAP? Aí, quem estava na mesa, quem estava na mesa comigo ficou admirado que eu consegui me controlar e explicar. Não tem nada a ver, seriamente, porque estava todo mundo se segurando na mesa, né? Mas em 2013, eu saí das posições de TI raiz, de CIO, e eu fui para o assunto transformação digital. Quer dizer, não chamava transformação digital, mas a gente sabia, esse negócio digital está tomando um tamanho que precisa de uma dedicação integral, precisa de alguém como eu, né? Olhando, testando. Então, em 2013, eu saí. Mas, até 2015, eu fiz assim, provas de conceito, muito tímidas. A minha vida mudou quando eu contei para vocês, teve o evento de Davos, o Fórum Mundial de Davos, que só se falou de transformação digital. Um evento que vai líderes mundiais, vai CEOs, e foi um evento em que esse assunto estava muito quente. E aí, o presidente do meu grupo, né, ele voltou com outra cabeça. Aí a gente conseguiu emendar com uma visita no Vale do Silício. A visita só tinha obviedades, mas tudo bem. Mas, para ele, era diferente. Para quem não... era outro, né?
Para aquele presidente entrar no Vale do Silício, ver aquelas empresas que ele nunca tinha visto, né? Aquelas pessoas, aqueles produtos modernos sendo testados, tudo aquilo, é muita novidade. Ele viu que tinha um mundo diferente do nosso, né? Que merecia ser explorado, merecia ter um espaço na agenda. Aí a minha vida mudou, né? Aí eu recebi um cheque, né? Um cheque decente e tudo, e a coisa, o caminho da transformação digital, né, se abriu, e as coisas facilitaram, porque não tinha as condições para esse engajamento, não tinha um patrocínio do board da empresa. Aí, como eu sempre falo, essa transformação vem também de fora para dentro, porque as empresas que estão mais avançadas pressionam você. Se o seu cliente está mais avançado que você, ele te pressiona. As pessoas estão mais avançadas. Todos nós, individualmente, somos mais avançados que as empresas. Basta ter meia dúzia de dispositivos da Apple em casa, você já tem a TI mais avançada que qualquer empresa. Dificilmente uma empresa vai ter uma integração, né, uma experiência como você tem em casa. Então, os estudantes, as pessoas que ingressam nas empresas, vêm com outra cabeça, com outras expectativas. Então, o mundo pressiona para a transformação. Mas, para mim, nessa experiência de ter 2013 me dedicado exclusivamente a esse assunto e ver a mudança da direção, né, a mudança no tamanho do suporte que eu tinha para fazer tudo isso, foi da água para o vinho. Sim, eu acho que é educação, mas eu questiono a forma como a gente tem se educado. Então, assim, para eu ensinar um alto nível de executivo sobre blockchain, para ele sair dali entendendo a diferença de cripto como meio de pagamento e cripto como ativo, eu demoro mais ou menos de 8 a 10 horas. Quando eu vou na favela e dou aula, eu dou aula na favela sobre transações monetárias usando criptoativos, eu não preciso ensinar, eu mando ele baixar um aplicativo ali, porque é um problema real que ele tem, que ele não consegue mais circular dinheiro no banco dele porque existe uma codependência muito grande do crédito. Então, a grande parte da população está tomada em crédito. Então, o dinheiro pinga na conta e ela vai para o banco. Então, quando você fala que existe hoje um sistema que ele pode começar a navegar e criar uma economia lícita, porque tem um IN já que regula tudo isso, e transacionar em criptoativo, eu não preciso ensinar nada para ele. Ele está... No game design, a gente chama de skin on the game, né? Ele está na pele no jogo, ele está sentindo isso. Então, quando a gente olha para a educação, acho que precisa ter uma inteligência no formato, porque, assim, o futuro... A gente fala em futurismo que o futuro já existe, ele só não está bem distribuído. E é isso. A gente tem que lidar com isso. Então, como fazer essa educação? Como criar uma memória emocional que te mova para desenvolver esse futuro a mais? A gente fala muito sobre carro autônomo, mas, por exemplo, tem o Ari Pope, que é um futurista, e ele tem uma empresa chamada SciFutures. Ele é contratado para fazer design fiction. Então, ele pega toda a equipe da GM, convida eles na fábrica, todo mundo, fala assim, vamos testar carro autônomo. E eles fazem os executivos, os operários, os blue workers, todo mundo sentir na pele o que é ter um carro autônomo. E aí, quando a gente pensa isso, a gente logo está pensando, né? Nossa, mas como que ele vai fazer? Ele fez todo mundo fazer um test drive? Lidar com um carro autônomo é eu lidar com o manual do carro autônomo. Quando eu entro em contato com o manual de um carro autônomo, eu estou entrando em contato, o meu corpo está entrando em contato com esse carro autônomo. Antes de falar sobre eu vou andar nas ruas e as pessoas vão olhar as nossas fisionomias e eu vou ter um reconhecimento facial, será que eu quero aquilo? Por que a gente, um dos produtos que a gente fez uma vez foi uma base, a gente fez uma simulação de uma base protetora que a gente passava e contava uma narrativa que, se você passasse isso, você não ia ser reconhecido, porque ela tinha uma tecnologia totalmente embasada na ciência do que vai ser realmente. Então, a gente conseguia alterar as micropigmentações da pele para não ser faceada. E a gente virava para a pessoa e perguntava assim, você quer comprar essa base? Quando eu faço essa pergunta, estou educando ela num lugar que eu estou provocando ela para entender desse futuro mais rápido.
Então, eu acho que tem um pouco a ver sobre repensar também a forma como a gente tem se educado a respeito desse futuro, que essa é a grande lacuna, porque a gente não está sentindo na pele o que é esse futuro. Então, se a gente não está, a gente fica aqui sentado, se acomodando e falando... Eu trabalhava com um presidente que ele falava sempre para mim, Catarina, todo animal bem alimentado dorme. Eu acho que é isso que está acontecendo, a gente está bem alimentado. Então, como que eu provoco essa pessoa para ela entender os níveis de não bem alimentado que ela vai estar daqui a 5 anos? Boa. Quer dizer que tem que criar um digital rehab para o board, é isso? Botar todo mundo para... pode ser um bom... Acho que eu só adicionaria a tudo que foi dito aqui 2 coisas. Acho que a primeira ficou claro com o Silvio de manhã que a jornada de conhecimento e desenvolvimento, alfabetização, educação, baseado no intelecto cognitivo, acabou, gente. Eu não estou com óculos de sol porque eu esqueci de pôr na minha bolsa. Eu não sei o quanto de vocês conhecem a tecnologia Jawbone? Quem conhece? Tipo, vibração intracraniana para escutar. É pouco ainda. Depois, quem quiser experimentar, é só me puxar aqui. Eu vou estar com vocês até a tarde. É a tecnologia que está rolando no Ray-Ban junto com a Meta. Quem quiser ver como funciona, vai lá na página do Zuck, no Instagram, e volta uns 8 vídeos atrás, ele vai estar com a filhinha dele trançando ela. Quando ele foi fazer o lançamento, 15 dias atrás, do óculos Ray-Ban Meta. Vai ter uma IA Meta. A Meta IA vai estar aqui na haste. E a gente vai ter a inteligência que a gente tem hoje na internet aberta falando, vibrando, no nosso central do nosso cérebro. Então, o cognitivo, tipo, a pé da mesa vai falar, né? Então, desse lugar, é o que eles falaram aqui, é o experiencial. E o experiencial sobre que perspectiva? Não só sobre o letramento digital tecnológico. A gente gosta de chamar de transformação digital lá no Voice de desmaterialização de mundos. E para você lidar com o mundo desmaterializado, requer um nível de abstração e dança entre o lado direito e esquerdo do cérebro de vocês, deixar menos o esquerdo que a gente foi treinado. Nós somos uma geração treinada para ter resposta o tempo todo. E deixar mais o lado direito dançar com a gente. Se a criatividade de um chat GPT é misturar repertório, acabou a nossa tipo de criatividade corporativa. Vai fazer mais rápido, e em segundos eu vou ter o que eu preciso. Tá, então qual que é a criatividade que o lado direito do cérebro traz? É uma criatividade intuitiva, é uma criatividade perceptiva, é uma criatividade sensorial. Quanto que a gente tem espaço para fazer isso no mundo dos negócios hoje? Pequenininho, tirando a Luísa, né? Quem tava, o Silvio falou também que está lá no board da Magazine. Cara, ela é a única que levanta a mão e fala, olha, eu vou usar e uso, e todo mundo sabe o quanto é importante a intuição da Luísa em todos os cenários preditivos, previsíveis, A, B e C, e no final alguém do board pergunta, e aí, Luísa, o que você acha? O que você está sentindo disso? Então, tem todo um lugar ainda para a gente destravar enquanto inteligência de futuros. Né? Eu tenho todo um trabalho que fala da inteligência do feminino. Muito menos sobre gênero e muito mais sobre a inteligência do lado direito que todos nós, seres vivos, temos, né? Humanos. E o quanto a gente está colocando isso no mundo dos negócios, porque, desculpa, a gente não tem que mais acelerar nenhum progresso. A gente tem muitas camadas de tempos distantes no nosso país e no mundo. Tem gente que está parado lá, né, isso no mundo normal dos negócios, ainda em 1990. E não consegue sair, não consegue sair, não consegue sair. A gente precisa de tempo para as pessoas poderem se equalizar com o melhor que a tecnologia já nos permite hoje, em 2023 e nos próximos 20 anos. E o melhor de humanidade que a gente tem que trazer são tecnologias muito poderosas na linha do tempo, para os modelos de negócio que nós estamos monetizando essas tecnologias, para o tipo de controle e visibilidade humana. Se vocês não sabem para onde os dados de vocês estão indo, eu também não sei muitas vezes. Cata está aqui para nos ajudar com toda a experiência de blockchain dela. Quando tiver sensor que vão capturar os nossos dados biodados, né? Biofeedbacks 24/7, parem de falar que dados é o novo petróleo, não façam mais isso. Nós sabemos como nós extraímos petróleo do planeta. Dados são propriedade dos humanos em dança com essas tecnologias. Já é uma parceria público-privada. A tecnologia de patentes são das empresas, mas os dados são dos humanos. E como a gente vai, de fato, fazer essa data economy acontecer? Então, eu acho que a experiência tem que ser a base da nossa alfabetização, para que ela saia experiências humanas, experiências tecnológicas, e que a gente sempre traga o progresso em prol da humanidade. Não tem mais tempo, gente, não tem, para a gente ficar falando de só progresso em prol, né, dos resultados financeiros somente.
Eu gosto de uma frase que fala assim, nós somos aqueles por quem estávamos esperando. São 20 anos, temos idade se tudo der certo para estar vivo. Quem falou essa frase foram os índios Hope, lá no século XII. Ela é um grande entoar para cada mover de novas fases que eles precisavam encarar. É a última frase. Vale a pena ler, porque é uma grande alfabetização desses futuros. Acho que é isso. Muito bom. Gente, acabou o tempo aqui. Eu vou me comprometer a passar as perguntas, porque eu prometi que eu não ia furar o tempo aqui. Senão a gente está entre eles e o almoço, então é melhor a gente não furar. Eu queria super agradecer vocês, acho que foi uma reflexão muito legal, super bacana, acho que de todos os aspectos. Eu achei engraçado que a gente começou o painel, o Demi citou lá, né, um dos filósofos que você precisa correr devagar, né? E aí o Silvio trouxe um monte de tecnologias que a gente já tem desde 1940, né? A Catarina falou alguma coisa de coisas de 1940 também. A gente está meio back to the future, né? Então, a gente já sabe que nada sabe, porque essa altura do campeonato estamos discutindo sobre coisas que vêm sendo discutidas há algumas décadas. Então, é um exercício bacana. Obrigada, super, por vocês. Obrigada aí para vocês pela audiência. Palmas para o pessoal aqui. Foi muito bacana.